Salve, salve galera, mais um Saturnália aqui pela TVC e hoje episódio 189, Diogo, 189. O último do ano, né? O último Boa noite. de 2024. Desejamos a você nessa noite linda de Natal, né? Chuvosa em Petrópolis e talvez na maior parte do Rio de Janeiro. Feliz Natal, com muita alegria, com muita paz. Que o presente de Natal esteja presente na vida de todas os lares que estão nos acompanhando aí. Que é Jesus, o maior presente, né, de Deus pra gente. Um Feliz Natal, né? Muita união, paz e saúde. É isso. E vamos começar o nosso bate-papo daqui a pouco com a nossa convidada fechando o ano. Nem é nada mais, nada menos do que Carla Angélica, coach, professora. Ela tem uma bagagem aqui que se eu ler, daqui a pouco eu vou ler o currículo da Carla. Então Muito obrigado por estar aqui abrilhantando nosso programa hoje, Carla. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Boa noite a todos, boas festas, que seja um fim de ano repleto de paz e muita saúde. Isso aí, boa mensagem. E antes disso, né, vamos falar do nosso show do esporte com o Diogo, que tem bastante coisa boa aí. Muita coisa tem boa. Tem bastante informação, meu microfone até caiu aqui. Um pouquinho. Põe Vamos show lá. do esporte na tela, produção. Vamos fechar o ano com show do esporte. Vamos fazer uma breve retrospectiva e um planejamento para o ano que vem, né? Yeah. Começa para mim na tela, produção. Põe o primeiro time carioca, por favor. Que vai ser suspense. O Mengão. O Mengão. O Mengão que trocou de presidente, pode voltar para mim. O Mengão que reafirmou Felipe Luiz. E o Mengão que está aí em busca de jogadores, mano. Flamengo que está fazendo uma limpa, as saídas, né, de Gabriel Barbosa e agora Davi Luiz. Davi Luiz não renovou com o Flamengo. Sim. Então o Flamengo aí tentando se reforçar para o ano que vem. Acho que se o Flamengo manter o elenco com o que tem já voltando de contusão, vai ser uma temporada novamente que o Flamengo vai brigar nas cabeças sem sombra de dúvidas. Põe o segundo time na tela, produção, por favor, que é o Fluminense. O Fluminense que esse ano não convenceu, né? Mas o Fluminense ficou na Série A. Certo mesmo, do Fluminense abaixo também importante é Felipe Melo. Felipe Melo não fica pro ano que vem. O Mano Menezes renovou e John Kennedy, o autor do gol do ano passado da Libertadores, foi pro Pachuca do México. Então John Kennedy não fica no Fluminense. E o Fluminense, 3-4 dias atrás, acertou com Hércules, jogador que era do Fortaleza. Não sei se ele tem a força igual o personagem, mas é uma contratação mais cara, é uma transferência de maior valor do futebol cearense. Então, assim, Hércules chega para tentar suprir ali as carências no meio de campo. Põe para mim mais um na tela que vai ser o nosso Vasco da Gama, que vive em ebulição, mas trouxe Carille. Gostou do Carille? Sem palavras. Já vi que não. E o Vasco pode acertar com o Davi Luiz. Fez uma proposta pro defensor. O zagueiro Léo está indo embora. O Vasco precisa realmente reforçar ali a defesa. Eu acho que o Davi Luiz, se vier, né, o Carille, que é um jogador de experiência, pode ajudar bastante. O Vasco, certo mesmo, é que tem 3 voltas importantes no plantel. Jair, Paulinho e Adson se juntam ao time em janeiro. Então, assim, eu acho que se for uma temporada sem nenhuma contusão, o Vasco tende a ter uma temporada melhor do que foi esse ano e buscando algo melhor, né? Vai disputar a Sul-Americana, veremos o que vai ser. Fecha pra mim com o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que tá se perdendo os jogadores, né? Assim, o último apaga a luz. Abriu a porta. Adrielson voltou pro Lyon. Savarino não, Almada se despediu. O treinador do Jorge, se tu recebesse uma proposta 3 vezes mais do teu salário, tu ia? Depende pra onde, né? Parada,
Com casa, comida, roupa lavada, carro na garagem. Cabelo na garagem. Entendeu? E tudo sem pagar nada. Ah, vai, não tem jeito. Não vai ter jeito. Arthur Jorge possivelmente tá podendo ir embora do Botafogo. Ele falou que ainda vai estudar, mas a oferta é muito, muito boa. E também quando eles querem, eles mandam embora e pagam a tua rescisão, né? Então, a nossa convidada, isso é bom, né? Pagou a rescisão, mandou embora, não tem muito que problema, né? Então, assim, Arthur Jorge pode não ficar no Botafogo. Para fechar, a temporada da Fórmula 1 começa ano que vem. Então, é certo mesmo que a Ferrari vem forte com Hamilton e Leclerc. Então, assim, olho na Ferrari, olho nos outras também escuderias. E a gente vai ter 2 pilotos brasileiros. Então, assim, fiquem ligados, o Brasil voltando a frequentar ali o grid da Fórmula 1. Bom. Vamos chamar para a produção, por favor, o Mundo Geek, só para a gente passar aqui uma notícia rapidinha do Mundo Geek, por favor. Tá, vamos pro Mundo Geek direto? Vambora. Vamos que vamos. Vamos pro Mundo Geek. Eu só quero falar aqui do Mundo Geek, que a gente falou muitos filmes, Mário, do decorrer do ano, e saiu aqui, deixa eu botar aqui a minha colinha, a listagem dos 10 maiores bilheterias do ano. Em 10º veio Aquaman 2, O Reino Perdido, que movimentou muita gente no cinema. E em 9º, o filme que ainda está em cartaz, Ainda Estou Aqui, filme da Fernanda Montenegro, né? Então, assim, aconselho todos a verem, muito bom. Em 8º, Forja, O Poder da Transformação, excelente filme também, eu fui ver no cinema, muito bom. Em 7º é Venom, A Última Rodada, esse eu ainda não vi, mas falaram muito bem desse filme. 6º, Planeta dos Macacos, O Reinado. Em 5º, É Assim Que Acaba. Em 4º, o filme que acabou de estrear, mas já é 4º na bilheteria brasileira, Moana 2. Férias também, né? Férias, a galera vai. Em 3º, Meu Malvado Favorito 4. Em 2º, Deadpool e Wolverine. E em 1º, que também saiu nas férias, já só que foi próximo aí do meio do ano, Divertidamente 2. Então, assim... Que é um filme muito bom. É um filme bem... A maioria, temos aí dos 10 aí, 3 aí de criança no top 10, eu acho que muito bom. E ano que vem vai vir mais filmes, né? O Jorge vem ano que vem falando dessas estreias. Boa. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Com mais Saturnália e bater um papo aqui com a Carla Angélica, coach, professora de letras e mais. Eu vou ler o currículo dela daqui a pouco. Tô memorizando aqui o currículo para falar da nossa convidada hoje. Sai não, daqui a pouquinho tem mais Saturnália. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! É isso aí, galera. Voltamos com o Saturnália aqui pela TVC. Fechando o ano de 2024. Feliz Natal para todos aí nessa noite linda de 24 de dezembro. Papai Noel, você foi um bom menino? Eu fui um bom menino esse ano. Fui. Mas Papai Noel não se esquece de ninguém, né? A verdade é essa. Seja rico ou seja pobre. Isso aí. O velhinho sempre vem, né, querido? Isso aí. Vamos falar com a nossa convidada aqui hoje, Carla Angélica, falando pra gente aqui um pouco de coaching, inteligência emocional, que é a sua praia, que é o seu, né, o seu carro-chefe, vamos dizer assim. Para quem não conhece a Carla Angélica, vou falar um pouquinho da formação dela.
Ela é formada em letras, life coach, inteligência emocional, especialista em inteligência emocional cristã também, né? Programação neurolinguística, analista comportamental, palestrante e apaixonada por pessoas. É desse jeito que vamos fechar hoje o nosso programa Saturnália de Natal, né? E Carla, muito prazer, muito obrigado de estar com a gente aqui. Eu queria começar, né, falando com você, perguntando sobre o seu projeto do Metamorfases, que é um programa que você vai iniciar agora em 2025. Fala pra gente um pouco do que é esse projeto do Metamorfases, por favor. Falo sim. Na verdade, o Metamorfase, ele vem para a cidade agora em 2025, mas ele já existe há mais de uma década. Olha só. Eu costumo dizer que eu sou o Metamorfase, porque todo o meu conhecimento, toda habilidade, tudo que eu vim construindo, né, na minha vida profissional, que nada mais é do que preparar os jovens, né, e também os não tão jovens, se estiverem precisando, para o mercado de trabalho, mas com foco no comportamento. Porque se você for ver, mais de 90% das demissões são por comportamento. Não é por habilidade técnica. Então, assim, essa é exatamente a grande necessidade do mercado hoje, a grande dor do empresário hoje, né, que é a equipe, essa questão. Então, eu estou trazendo aí a solução, né, porque com essa bagagem toda, então são mais de 10 anos atuando com a inteligência emocional, com o processo de coach, fale bem ou fale mal, né? Eu costumo dizer que eu sou coach com muito prazer e muita honra, né? Realmente foi algo muito prostituído, desculpe o termo, né? Pegaram algo que é uma metodologia, né, comprovada, científica, utilizada no mundo inteiro, e aí resolveu todo mundo ser coach, mas aquela coisa motivacional, você consegue? Consegue? Quais são as condições que você tem para conseguir? Você consegue, de acordo com as suas condições. Então, eu falo com muito orgulho que sou coach, amo essa ferramenta, amo essa metodologia, já ajudei várias pessoas, continuo ajudando até hoje, me ajuda. Então, Metamorfase nada mais é do que trazer aí esse conhecimento e essas habilidades para preparar tanto o jovem, que é o meu público principal, que é preparar o jovem que está à procura do primeiro emprego ou que já trabalha, mas está iniciando a vida profissional. Porque a experiência você já não tem. A experiência você adquire no dia a dia dentro da empresa, mas o comportamento, esse vai ser o diferencial. E eles costumam muito usar isso, né? As empresas pedem experiência, mas não dão oportunidade. E aí a gente vai para uma grande realidade, né? Por que a empresa tem que te dar uma oportunidade? Você resolveu empreender. E aí você foi lá, pagou o preço, ficou noite sem dormir, sem finais de semana, e aí um belo dia chega alguém e você tem que dar a oportunidade? Então eu falo para eles, esteja pronto para quando a oportunidade aparecer. E se for possível, seja a oportunidade. Então o diferencial é esse comportamento, que é o quê? Consciência emocional, inteligência emocional. Esse é o Metamorfase. Isso aí, esse é o Metamorfase. E o que te inspirou a desenvolver essa metodologia, Carla? Como veio essa inspiração para criar o Metamorfase? Na verdade, eu fui trabalhar no Senac com um projeto e eu falo assim, né? Seja a oportunidade ou esteja pronto para ela. Eu fui contratada para dar aula, que eu também sou professora de português, para dar aula num projeto do Senac, em Teresópolis. Bacana. E ali nos trâmites de início de empresa, com uma semana, devido e detalhe, o foco do Metamorfase é empregabilidade, que o Metamorfase tem vários treinamentos. Empregabilidade é a entrevista de emprego, porque sou eu que faço a entrevista de emprego na empresa em que eu atuo. Então eu estou ali com 10, 8, 12 e passa um momento e vem outro e não sai ninguém, não passa ninguém. Por quê? Porque chega na entrevista, é um desastre, gente. Vocês falam que não deviam e não falam que precisa. Né? E detalhe, o que mais grita é o teu silêncio, que é a linguagem corporal. Olha, viu? A linguagem não verbal. Ela grita. Eu falo costumo dizer, o teu silêncio grita. Quantas dicas preciosas aí, cara, você está dando pra galera em casa. Aí, então, vendo essa dificuldade, tanto do empresário como a dificuldade do candidato, e é algo que eu já faço, falei, gente, vou trazer o Metamorfase para ensinar para esse povo todo aí, né?
Porque assim, a primeira porta falam que é o currículo, mas minha opinião, não é o currículo. Até isso eles vão aprendendo metamorfose. Eu costumo dizer o seguinte, esse pessoal vai entregar currículo com muito respeito e gratidão aos carteiros, é a profissão deles, fazer uma entrega, seja do que for, né, ali o conteúdo, mas são entregadores de envelope pardo. Porque eles simplesmente entregam. E quando tá em casal, já peguei isso, gente, tá o casal, a namorada entrega o currículo do namorado. Ou então o pai que entrega do filho. Entende? Tá ali junto. Então falo que eles são entregadores de envelope pardo. Então até para entregar um currículo tem como. Tem um diferencial. Até o envelope tem um diferencial. Então fala pra gente quando começa esse laboratório aí. Eu só queria, antes de tu falar isso, eu queria levantar uma dúvida aqui e fazer um contraponto sobre isso. Faça. Hoje, na tecnologia que é hoje em dia, a gente não entrega mais currículo. Né? Hoje a gente vai... Ainda existe. Bom, bem difícil, né? As principais empresas hoje é Gup, LinkedIn, vagas.com, enfim. Né? E a gente às vezes tem um currículo aderente à vaga, às vezes a gente tem as experiências que competem à vaga e a gente joga para uma inteligência artificial, que ela, muitas das vezes, te seleciona ou não te seleciona. Ou às vezes a gente coloca as palavras-chave, faz aquilo tudo, manda um e-mail certinho, minimiza o currículo, competência e tudo mais. E aí, uma inteligência artificial não te seleciona para aquilo, ou quando te seleciona, você faz uma entrevista de emprego, muitas das vezes, com uma pessoa do outro lado da tela. Então, assim, a gente sai de um tempo que a gente entrega currículo e a pessoa te avalia, para fazer uma entrevista do outro lado da tela que a pessoa pode estar ali falando e você pode ter uma conclusão ou às vezes não. Nesse mundo de hoje em dia, como é que tu vê isso tudo, nesse cenário? Porque é muito bom, eu prefiro muito quando eu vou fazer uma entrevista ou quando alguém vai me avaliar, ficar aqui frente a frente, o recrutador me avaliando da maneira que eu sou, mas a gente sabe que hoje em dia não é isso, né? Mais de 70%, como você falou de comportamento, saiu uma entrevista 3 meses atrás, 77% das demissões hoje no Brasil são por comportamento, não são por qualificação. E aí como é que a gente consegue alinhar isso, né? Porque o jovem quer entrar no mercado de trabalho, como a gente já foi, e eles não dão oportunidade. Quando dão, pedem às vezes muita coisa que não é da função, e você tem que se virar a fazer, né? Como é que você vê, hoje a minha pergunta é, como é que você vê o mercado de trabalho hoje nessa entrega de currículo e fazer uma entrevista? Tá. Vamos lá. Vai depender do público sobre o qual nós estamos falando. Porque se você pegar a maioria ainda não está com essa consciência ou com esse acesso. Para você ver, eu pego currículos, às vezes rabiscado, currículo amassado, currículo faltando informações importantes, com informações que não têm necessidade, como número de documentação. Então ainda é uma realidade, sim. Então depende do público que nós estamos falando. LinkedIn, o público que hoje atende. Vamos pensar no comércio de Petrópolis. Vamos pensar para quem está começando na vida profissional. Então a gente não está falando aqui hoje necessariamente de quem está saindo da faculdade. A gente está falando de jovens de ensino médio que muitas vezes nem ensino médio tem. Então não é uma realidade para eles. Né? Então são esse tipo de situações que eu ainda pego. E mesmo sendo essa entrevista, né, como você falou, online, que eu também já fiz, ali o entrevistador, pelo menos espera-se, né, tem esse olhar. Porque realmente o teu comportamento, ele ou te leva para algum lugar ou ele te limita. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal fala muito em network, né? O que me trouxe aqui hoje, e é o meu comportamento nessa mesa, que vai determinar se eu vou para outras mesas com vocês ou se essa foi a primeira e última. Então até na entrevista é isso. Então, pulando a questão do currículo, eu costumo dizer que a primeira barreira séria mesmo, a deles, é a entrevista de emprego. Porque às vezes ele tem, vamos puxar, conhecimento, habilidade e atitude. Dependendo do que seja, para que área seja, eu só preciso que ele tenha o mínimo de conhecimento. Porque a habilidade é igual lá no Grupo RM. Lá a gente desenvolve, faz parte da missão. Desenvolver e capacitar cada colaborador de acordo com o seu potencial. Então, conhecimento, o mínimo possível para você se virar. Habilidade, você vai desenvolver, né, conforme ali o teu dia a dia. E aí o que vai pesar? A tua atitude. Qual é a atitude? Você realmente tem proatividade, você mostra interesse, é comprometido, tudo isso é inteligência emocional. Como é que eu sou comprometido se eu não sei nem o que é? Proatividade, mas eu sempre fui criado, minha mãe me dando tudo, fazendo tudo pra mim. Eu não tenho como eu ter proatividade se eu não tiver autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Como é que eu tenho autorresponsabilidade se eu não tenho autoconhecimento? Saber quem eu sou.
E aí vai para autoconfiança. Eles não têm autoconfiança numa mesa de entrevista de emprego, porque eles não têm autoconhecimento. E aí eu faço entrevista por competência, e eu pego um pouco mais nessa questão de inteligência emocional, porque eu pergunto, qual é o teu diferencial? E isso também tu pode avaliar, que isso também às vezes vem de um cenário, a gente vai puxando mais lá para trás, um cenário familiar. Sim, não com é? certeza. Um cenário familiar, às vezes é um cenário onde mora e vive, né, um desenvolvimento. A gente está falando de vários cenários hoje no Brasil, que se você tem pelo menos uma base familiar, né, e tem algumas oportunidades, você consegue pegando conhecimento, e muitas vezes você não tem e também corre atrás. Isso aí. Né? Então, assim, né, eu acho que a gente tem capacidade para tudo. Mas também a gente pode avaliar também que pode ser, às vezes, um cenário, como a gente está vendo muito hoje, né, de infraestrutura familiar, né? Sim. Hoje lá na empresa, até por ter essa missão, né, para quem não sabe, o Grupo RM é um grupo, posso falar? Pode, claro. É um grupo de lojas de acessórios para celulares que tem na cidade, que é a Tricel, na 16 de março. Tem a Tricel Itaipava, Case Imperial na Aureliano Coutinho, a MR em frente ao Teatro Dom Pedro, a Personalité e a RM. E a gente ainda tem a Customiza, que é uma empresa de customização, de personalização, e o curso de assistência técnica. Então são mais de 40 colaboradores. Então, quando o colaborador chega, e aí a gente precisa ter todo esse trabalho, né, que é o trabalho que eu faço junto com a Milena, que é a diretora da empresa, de treinamento e desenvolvimento da equipe, a gente precisa é muito importante ter esse olhar. Porque o colaborador chega com a realidade dele, que ele tem em casa. E aí a gente vai para quê? O ambiente influencia o comportamento. Então, ele vem de acordo com o ambiente que ele vive, com a realidade que ele vive, a verdade que ele acredita e as crenças limitantes, que são muitas. Então ele vem para esse ambiente onde ele é cuidado, onde ele é acompanhado, onde ele vê coisas diferentes. Eu costumo dizer que hoje na empresa, né, são 46 colaboradores, 47. Hoje a gente costuma ver que não eram, que se tornaram leitores. Hoje a gente tem leitores na empresa. Porque está sempre um falando de um livro e falando de outros presentes na empresa. Geralmente são muito livros. Que bacana. E para debater aquele livro, trazer um treinamento para aquele livro, criar ferramentas, né? Eu crio ferramentas também desses desenvolvimentos. Então você vê que o ambiente influencia o comportamento. Então, o caso interessante que eu tive foi de uma colaboradora, uma vendedora problemática, que eu falei, essa vai me dar trabalho. E aí eu preciso entender e ir para o universo dela. E isso a qualquer custo, chegou assim, não. Primeiro eu vou ver a disposição, a disponibilidade, o interesse da pessoa em querer fazer, em querer mudar, em se permitir. A gente usa muito lá, seja ensinável e se permita. Boa. Sempre. Seja ensinável, isso é para todos, inclusive eu. Eu preciso ser ensinável para aprender com quem está chegando agora. Agora, que tipo de resultado as pessoas podem esperar aplicando aí o Metamorfase na sua vivência, na sua... Olha, eu ouso dizer, tá, com propriedade, que se fizer o que vai aprender, porque não é um curso, é um treinamento. É um treinamento breve, eficiente e eficaz. Eu vou ensinar o que você precisa de aprender para você passar pela entrevista com mais segurança e assertividade. Eu não posso garantir que você vai passar na entrevista, eu não sou entrevistador. Eu não sei o que aquela pessoa pensa. Sim. Eu não sei se, de repente, o teu posicionamento e a tua segurança nessa entrevista vai assustar o entrevistador de achar que você talvez roube o lugar dele. Tem muito disso, né? Nossa! Às vezes, até você deve ter escutado, você é muito bom para a vaga. Né? Mas será que é para a vaga, né? Para a sua vaga ou para a minha vaga? Então, eu não tenho como garantir isso. Mas eu garanto que você passa pela entrevista com muito mais segurança e aumenta... Numa média, vamos jogar em porcentagem, vamos ser ousados, tá? Em mais ali de 80% as suas chances de conseguir o seu emprego. Hoje, assim... Rapidinho, Diogo. Por favor. Só pra... E quando começa a Metamorfase, como o pessoal que está nos assistindo agora, o jovem que queira participar hoje, como ele vai achar a Metamorfase para se inscrever? Então, o Metamorfase, agora ele entra na fase de inscrição para as turmas, tá? Para começarmos a primeira turma em fevereiro. Boa. Então, isso vai rodar nas redes sociais também e também pelo meu WhatsApp, mas inicialmente vai rodar pelas redes sociais. Bom, bacana. Tá? Desculpa. Vai lá. Tu vai falar. Fala pra mim. Quais são as principais, né, da Metamorfase que vai começar, mas quais são as principais, dos jovens que estão vendo a gente, as principais erros, né? Não só jovens, né? Às vezes a gente comete erros em entrevista, às vezes a gente vai querendo muito aquela vaga, às vezes acaba cometendo erros, ou às vezes a gente acaba conversando muito, enfim. Quais são os principais erros que
que você pode destacar para quem está querendo um emprego ano que vem, que não cometa na entrevista de emprego, ou que não cometa, por exemplo, na elaboração de um currículo, enfim. Tá. Quais dicas que você pode dar? Uma dica que eu posso dar: eu preciso muito desse emprego. Sabe aquele desespero? Eu preciso muito desse emprego. Assim como você, todos os outros também precisam. Né? Então essa é uma, porque assim, é olhar muito para si, só para sua necessidade. Né? Ok, eu preciso muito desse emprego, mas o que você tem para me oferecer em troca? Outra coisa, eu posso fazer? Gente, eu gosto de fazer, tá? Lembra que eu falei que a sua comunicação não verbal fala muito? Estuda, né? Aí fala assim, não, isso não acontece, gente. Não Gente, já teve gente que dormiu na entrevista. Eu falei, não, ele não tá dormindo. Entendo. Poderia estar muito cansado, não sei, é isso que eu tô falando, não sei qual é a realidade. Para você chegar numa entrevista e dormir, então eu vou sempre, eu sou muito positiva, né? O pessoal fala assim, da caixa de Pandora, a única coisa que não fugiu, que não escapou foi a esperança, né? Mas o meu negócio é fé. As pessoas falam assim, você espera até o último minuto. Se eu não sei, eu nunca vou pensar no negativo, eu sempre vou pensar positivo, né? Eu não sofro antes. E se chegar na hora for ruim, eu passo a sofrer dali pra frente, mas eu não sofro antes. Tá vendo, gente? Inteligência emocional é tudo. O povo sofre ansiedade, uma Você coisa pode assim, citar como desespero. exemplo o filme do Will Smith, eu não sei o nome, que ele tem com um filho, que ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele faz a prova. A Procura da Felicidade. Eu acho que é esse. Esse aí. Esse filme, Procura ele é da Felicidade. fantástico, ele Isso é aí. brilhante. Ele faz uma entrevista de emprego sujo de tinta. E é um cara extremamente, o personagem, né, que ele é inteligente. Isso aí. Mas voltando para as dicas, então a sua postura, tem coisas que você não tem controle, porque ainda não passou pelo metamorfose. Que é a questão da ansiedade, o nervosismo que dá na hora. Então isso você realmente não tem controle. Porém, todo o restante, um pouquinho também da sua disposição e do seu interesse, como é que você vai... Você perguntou, Dico, como é que você vai para uma entrevista de emprego, você não se dá nem ao trabalho de conhecer a empresa? É triste. Acho que, assim... É triste, né? Eu vou falar... Triste. A gente pode É o falar, mínimo, né? saber um Não, pouquinho do que é. Eu vou essa empresa, deixa eu ver pelo menos sobre o que é. O que ela faz, né? Não precisa saber o histórico todo. É bom, né? É bom. Assim, porque quando eu fui pro Senac, eu passei assim, né? Falei, Portal do Futuro, conheço, é um projeto isso, aquilo outro também, não sei. Né? Então, faz mais... Aí você já está apresentando que você tem Exatamente. interesse também, tá mostrando. Que... Mas pelo menos... Eu né? também acho, não sei se eu posso falar uma grande besteira, você me corrige, mas acho também o seu entusiasmo, né? Se você vai para uma entrevista de emprego... Atitude. Um Lembra que eu falei? na Conhecimento, voz, habilidade, atitude? Um sorriso no rosto, isso aí, né? isso aí. Né? Eu vou falar coisas aqui, pelo menos você me corrija se eu estiver errado. Quem tem barba, uma barba alinhada, quer deixar a barba, acho que pode deixar uma barba alinhada, um cabelo bem feito, né? Pelo menos É o mínimo. não ir Né? se enquadrar numa vestimenta daquele ramo que você tá entrando. Acho que são coisas básicas, né? Sim. É o básico do básico. Nós tivemos uma, não façam, tá? A dica, não façam. Que ela foi, não tem problema nenhum, ela foi às compras primeiro, então ela estava lá cheia de sacola, problema algum. O problema é que ela se arrumou para ir às compras. Ela não se vestiu para ir à entrevista. Porque ela estava de chinelo de dedo, shortinho e top, barriguinha de fora de uma alça só. Brilhante. Então, assim, ela se arrumou para fazer as compras, mas ela não se arrumou para ir para entrevista. Então, ela foi às compras e aproveitou para passar pela entrevista. Assim, gente, eu falei brilhante porque pra quem tá avaliando, assim, ela pode ser muito Isso boa, aí. mas é um tique, um X. E aí é que tá o detalhe. O problema não é a roupa que ela foi. O problema é o que tem por trás disso. Se ela não estava comprometida para a entrevista, entende? Então entendam, gente, a questão não é a roupa que está sendo avaliada. Justamente. Não é a roupa, tá? Se ela não se comprometeu para ter o mínimo ali, para se apresentar para uma entrevista, como que eu vou achar que ela vai se comprometer com a empresa? Então, às vezes, Busca você de se metas, queima. horários. Isso aí. Você se queima por detalhes. Então, essa questão assim de apresentação pessoal, roupa, perfume, isso aí vai pro YouTube. No YouTube você encontra tudo isso e muito mais. Na verdade, seja no YouTube, nas redes sociais, né? Tem profissionais incríveis, eu não sou a única, tem profissionais incríveis por aí, porém, um diferencial Carla Angélica tem. Então, se você quer um diferencial, que é esse comportamento, e mais, né? A gente está falando aqui sobre o jovem que não tem experiência. E para você ver que não é sobre experiência. Por que tem tanta gente com experiência desempregada no mercado? Por que elas foram demitidas? Comportamento, a maioria. Outra coisa, por que essas pessoas com experiência que chegam até a empresa para uma entrevista não passam da entrevista? Comportamento na entrevista.
Então não é sobre a experiência, entende? É muito mais isso. O que eu estou comunicando, o que eu estou falando, o que eu estou passando. Quer mais dicas do que não fazer? Por favor. Tá sendo uma aula aqui. Tá sendo uma aula. Quando você chegar à porta da empresa, não entre com seus pais, você é um adulto. Porque o povo entra com a mãe junto. Ele vai junto. Aí nos coloca na situação de ter que pedir para a mãe. Isso acontece? Acontece. Gente, se eu fizesse um quadro no TikTok, quem é você na entrevista de emprego de um modo cômico, você fala, isso não acontece. Acontece. Meu Deus. Aí a gente tem que pedir para a mãe descer e aguardar lá embaixo, né? Enfim, então, vai com a mãe, deixa a mãe na porta. Não sobe com a mãe. E acaba sendo, assim, deve ser constrangedor, porque fica uma situação chata, né? Então, aí eu posso ter duas atitudes. Eu posso simplesmente, é um problema seu, você quem está nos colocando nessa situação, e simplesmente pedir para se retirar. Eu posso ter empatia, né? Falando de inteligência emocional, eu posso ter empatia de esperar um momento adequado, porque geralmente eu faço entrevista coletiva, né? Dificilmente eu faço entrevista de um só. Deixar todo mundo entrar e aí, então, de uma certa forma, o menos constrangedor possível, pedir. Tem pra mãe esperar lá embaixo. Então não faça isso não com a sua mãe. Não traga a mamãe, o papagaio. Não, pode trazer, mas deixa lá lá embaixo. Na hora de entrar, mãe, vai dar uma volta. A mãe e o pai ir pra dar uma força. Isso ó, aí. Vai lá, Vamos buscar daqui a pouco. Vou dar uma volta, daqui a pouco a gente se encontra, vou fazer... Acho que até, né, pra não, também não levar. Não, pode levar, mas não sobe junto. Isso aí, não Agora, sobe junto. deixa eu fazer uma pergunta da tua área de atuação, né? Você, além da área acadêmica, você tem uma base acadêmica também, você fez especialização em Life Coaching, inteligência emocional cristã, programação neurolinguística, e fala pra gente como essas áreas se interconectam aí dentro da... É tudo sobre a mente. É tudo sobre a mente. Essa máquina poderosa. Então, a questão da programação neurolinguística é o que eu penso e o que eu falo. Então, quando eu troco a minha fala, automaticamente eu vou trocando o meu comportamento e os meus resultados. Tá? Por isso que é uma programação neurolinguística. Eu vou trocando os dois. Em relação ao coach, o coach é uma metodologia. Tá? Coach não é mágica, mas é incrível. Mas é uma metodologia. Tem passo a passo, início, meio e fim. Simples assim. Ponto. Quando a gente fala, e assim, o pilar de todo o meu trabalho, seja palestra, seja treinamento para empresas, na área de liderança, na área de empreendedorismo, de vendas, é sempre inteligência emocional. Sempre inteligência emocional. Vou dar nós fizemos agora, eu e Milena, um treinamento para uma empresa da Posse. 15 lideranças, 15 líderes de setores diferentes. Né? E todo... O ego com líderes... calma que a gente vai chegar lá. Né? Calma que a gente vai chegar lá. Então, assim, e todo o trabalho pautado, todo o treinamento pautado na metodologia do coach, na questão da mentoria, que é a experiência, né? Porque assim, o mentor é alguém que chegou onde você quer chegar. Quando você compra uma mentoria, qual a única coisa que você compra quando você está comprando uma mentoria? A única não. Qual a principal coisa que você compra quando compra uma mentoria? Atingir o resultado que ele fala. Não. Não, também. Acredito que a experiência que ele tem ali para te passar dos momentos que ele já vivenciou. Também. E com tudo isso você compra tempo. O cara chegou onde você quer chegar. Você não precisa ter todo o trabalho que ele teve, percorrer todo o caminho que ele percorreu durante todo esse tempo para chegar no seu objetivo. Ele já te mostra. Exatamente, olha, XYZ. Vai por aqui, por aqui, por aqui. Isso é uma mentoria. Bom. Então, ali com esses 15 líderes, o que a gente trabalhava? Toda a parte de inteligência emocional. É eu pegar uma líder no primeiro dia do treinamento que só chora, nervoso, o tempo todo chora. Como você se vê como, sabe, aquela pressão da liderança, aquela coisa toda, eu não sei se eu vou conseguir e tal. E aí no 11º encontro, essa mesma líder, que no primeiro encontro, né, chorando ali várias vezes, outra posição, eu gosto de falar de posicionamento, né? Outro posicionamento. Não, eu sou uma líder, não só no trabalho, mas também dentro da minha casa. Olha, por quê? O que nós fazemos? Eu olho pra você. Eu costumo dizer, é o resgate do ser que está perdido em você mesmo. Tá perdido aí dentro, tá tudo bagunçado aí dentro. Por quê? Por tudo que você viveu e tudo que você acredita. O nosso cérebro acredita em tudo que a gente conta pra ele, seja verdade ou mentira. Ele só vai saber que é verdade quando ele conhecê-la. Então, o que você disser pra ele é verdade. E as crianças, elas vêm de quê? Da nossa vivência. Então,
Primeiro nós temos a nossa família, depois a gente vai para a escola, e a gente vai para a vida espiritual, que seja, e vai para o mercado de trabalho. As figuras de autoridade têm o poder da nossa formação. Molda, seja, né? isso aí, Tá moldando. seja de você acreditar que é capaz ou de você acreditar que isso não é para você. Então, quando a gente pega ali, pô, mas é que eu vim para a liderança, mas eu não consigo, mas eu não sei, então tá tudo muito confuso. Então, a gente começa a trabalhar o quê? Você, seu autoconhecimento. Eu costumo dizer que autoconhecimento é liberdade. Porque você, a partir do momento que você se conhece, o que os outros falam sobre você é apenas a opinião do outro. É o olhar do outro, mas você tem clareza se é verdade ou não. Então, todo o meu trabalho é pautado na inteligência emocional e principalmente, a inteligência emocional é pautada na Bíblia. Eu costumo usar muito a Bíblia e eu digo o seguinte, para quem crê a palavra de Deus, para quem não crê, é o livro mais lido do mundo. Então eu fiz uma série de lives 30 com ela, que vai voltar inclusive, só de inteligência emocional. Só que para cada uma eu usava uma passagem bíblica. Né? E a principal que eu gosto, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Né? E examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando você se conhece, o que eu falo sobre você? Se o que eu falo sobre você é verdade, por que você se fere? Se o que eu falo sobre você não é verdade, por que você se fere? Verdade. Profundo. Concordo e discordo. Discordo. Então vamos no discordo. Eu concordo com isso tudo, mas eu discordo porque uma mentira bem contada, ela acaba influenciando outras pessoas. E até você... Não que você tenha obrigação, porque eu também concordo com isso. Eu não tenho obrigação de esclarecer pontos de vista do que você pensa sobre mim. Se você quiser debater comigo, ótimo. Se você achar que eu sou isso e aquilo, e eu sei que eu não sou, bom, sua opinião, eu lavo minhas mãos. Mas só que no mundo corporativo a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o negócio, quando começa a contar e, por mais que não seja verdade, acaba influenciando. E a gente sabe que o mundo corporativo hoje ele é cruel. Sim. Né? Então, por mais que a gente saiba que não somos assim, às vezes, um posicionamento, às vezes, o mais correto que seja, se eu falo de uma forma e o Mário aqui falar de outra forma, e você já tem um preconceito sobre mim, você já vai levar pro lado que te falaram, e se o Mário falar não é a mesma coisa, que ninguém faz nada igual, né? Mas uma percepção muito parecida do que a minha, você vai acabar aceitando mais do que eu falando, né? Mas eu concordo com isso que tu tá falando, porque eu também penso da seguinte forma. Tem um ditado que fala que você tem que saber como as pessoas vão pensar no que você fala, né? Eu já discordo, eu acho que eu falei, se a pessoa quer entender de uma forma e ela quiser debater comigo, ótimo. Se ela entendeu de uma outra forma, bom, aí eu já não posso fazer nada, né? Tá, mas aí você trouxe a questão do seguinte, de como você lidar com isso, né? Falaram bem ou falaram mal, e aí isso tudo vai repercutir, e eu preciso realmente me posicionar. Mas não foi isso que eu falei. Eu falei porque te fere. Se é verdade, por que te fere? Se não é verdade, por que te fere? Porque até nessa situação, né, que você precisa trazer ali, tentar resolver tudo isso, como que você acha que vai ser, como você acha que você vai obter um resultado melhor? Estando ferido ou estando seguro? Não, você pode até estar seguro, mas só que a determinados pontos em determinadas empresas isso acaba te ferindo porque você sabe que isso não é verdade e às vezes o desdobramento para você provar que você não é aquilo, isso tem um desgaste muito grande, acaba te ferindo porque você tem que provar uma coisa que você não é. Né? Então você vai ter que se defender sobre algo que, infelizmente, para uns ou felizmente para outros, faz a pessoa se sentir melhor, né? Acho que isso é muito ruim, né? Eu prefiro lidar, às vezes, com em ambiente de emprego, né? De grandes empresas, a gente sabe que não é assim, mas é muito melhor você falar a verdade ali, ser todo mundo claro, do que ficar, às vezes, nas entrelinhas e fica uma coisa bem chata, né? E para um time comercial, igual você tem, né? Isso acaba arruinando um time comercial, né? Uma equipe. Aí a gente traz a importância das empresas implantarem, que foi o que a gente fez lá, a cultura de feedback. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu não falo, eu só falo de você com ele porque eu não falo com você. E as pessoas têm muito isso, as pessoas falam das outras, eu falo de você, mas eu não falo com você. As pessoas têm essa dificuldade. Então, quando a empresa traz para o âmbito ali da empresa a cultura de feedback, porque eu também costumo dizer o seguinte, feedback é profissional. Eu estou dentro do meu horário de trabalho e nós estamos tratando sobre isso.
Então, feedback é profissional, é para o seu crescimento. Quando eu não te dou um feedback, eu não te falo que você pode melhorar, eu roubo de você a oportunidade de você ser melhor. Então eu falo que feedback é te honrar com a minha verdade. Não super sincero. Super sincero é só alguém sem educação. Isso é inteligência emocional de ter empatia e compaixão pelo outro, tá? Mas do feedback, vamos lá, estamos trabalhando em equipe. O trabalho que você está entregando poderia ser melhor, não está tão bom. Então eu vou te chamar e vou trazer para você o olhar. Olha, isso aqui poderia ser assim, assim, assim. Desse jeito chegamos nesse resultado. Como que você acha que a gente pode fazer diferente para termos um resultado diferente? Eu tô honrando você, eu tô te dando a oportunidade de fazer melhor do que eu virar... Nossa, santo, viu o trabalho que ele fez? Misericórdia, cara, não aprende, não é possível. Será que a pessoa não enxerga, não? Que isso tá uma porcaria? E você citou uma coisa que eu acho super importante, o feedback profissional. Isso aí. Profissional, porque às vezes o feedback, ele sai do profissional... É opinião. E entra na tua vida particular. Isso aí, eu falo assim, opinião, você primeiro pergunta se o outro quer e vai pro bar tomar cerveja ou café. Porque no meio do feedback a pessoa... Exatamente. Não, porque ontem você tá... Aí a gente entra em outro ponto. Posso? Vamos à vontade. Eu criei uma ferramenta de comunicação que é a comunicação plena. Plena é um acróstico, tá? Ela tem que ser pontual. Nós viemos aqui para falar do Metamorfose e um pouco do meu trabalho. Início, meio e fim. Eu não vim aqui para falar como estão as vendas de Natal desse ano. Não. Né? Eu não vim para falar que tá um dezembro estranho, porque tá um dezembro estranho. Frio. Entendeu? Não. Então, início, meio e fim. Porque senão a gente termina, não falamos sobre o que era para falar e depois, caramba, esqueci de falar isso, falamos de outra coisa. Pontual, início, meio e fim. Ela precisa de legitimidade, não tem achismo. Lá na empresa tem algumas coisas que são proibidas. É proibido achar. Ah, mas é que eu acho. Não. Legitimidade. Fulano falou, vai ver. Verdade. Porque senão você tem... Isso é... gente, comunicação plena anda salvando casamentos, tá? Que bom. Porque pensa, início, meio e fim. Então não vamos falar do que aconteceu semana passada. Não, a gente sentou Já aqui pra resolver o que aconteceu hoje. Mas isso aí é mais pra mulher, hein? Calma aí. Não, pois é. Eu quase apanho da mulherada. A mulher tem uma memória de... Ano passado, exatamente. Na mesma data, o problema você não comprou peru. Aí tu traz isso anos. pro âmbito profissional. Cara, a gente tá tratando desse problema que aconteceu hoje. A pessoa quer trazer um negócio lá não sei de quando. Então, legitimidade. Primeiro, vá buscar a veracidade dos fatos. E aí você traz, não tem achismo, tá? Ela precisa ser entendida. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes vocês pedem algo pra alguém, vocês em casa pedem algo pra alguém, pede pro marido pra comprar aquele negócio, né, e tal. Aí você fala assim, entendeu? O que as pessoas respondem? Sim. Sim. E aí, de repente, quando você vai ver o trabalho que foi entregue pra vocês, está completamente diferente do que vocês passaram. Já aconteceu? Muitas vezes. Porque ela precisa ser entendida. Porque tem a pergunta mágica. Sabe qual é a pergunta mágica? O que você entendeu? Boa. Porque quando eu pergunto se você entendeu, é uma pergunta fechada. Você vai me dizer sim ou não. É uma pergunta de sim ou não. Sim. E aí você acha, quando a pessoa te entrega aquilo, que ela entendeu ou que ela não entendeu? O que você entendeu, né? E não, aí... vamos lá. A Se pessoa ela te entregar o entregou. trabalho diferente do que eu pensei, que ela não entendeu. Ela entendeu. Só que ela entendeu de acordo com o mapa dela. Tanto que, se ela não tivesse entendido, ela falaria pra você, não entendi. Só que ela entendeu, ela dedicou tempo, energia, ela fez e ela te entregou isso. Olha, que dica Foi boa. o que ela entendeu. Que dica Por isso que você maravilhosa. precisa perguntar, o que você entendeu? É uma pergunta aberta. Vale pra tudo, né, Pra Carla? tudo. Salva casamento. Olha, é uma algumas pergunta empresas aberta. precisam disso também. Por quê? Quando você for me responder, Muito. você vai precisar acessar na sua mente as informações para me responder. E sabe o que é interessante? É que você testem, tá? Vocês vão ouvir umas respostas assim que tu fala, gente, eu não falei isso não. E aí você previne. A comunicação plena ela é preventiva. Você previne os problemas. Porque você vai com legitimidade, então não vai ter achismo. Tá ali, a não ser... E assim, quando você não tem certeza, foi buscar e não tem certeza, você vai dizer, eu não tenho certeza. Tá? Eu tô trazendo pra você, mas eu não tenho certeza, deixar claro. Quando eu pergunto o que você entendeu, você precisa formular para me responder. E aí duas coisas, ou você vai me responder e eu vou perceber que não foi isso. Não, peraí, não é isso que eu tô falando, vamos corrigir. Ou você, na hora de me responder, você vai... E não sei. Você vai ter consciência de que você não entendeu. Verdade. Agora, pegando tudo isso, qual é a dica que você daria pro pessoal que quer desenvolver a inteligência emocional hoje? O pessoal que está nos assistindo, o que você... Além da metamorfose. Além da disso. metamorfose. Então, né, sempre busquem, eu nunca centralizo nada em mim. Busquem, tem profissionais incríveis no mercado, mas o Metamorfose, na verdade, é um instituto, Qual tá? o primeiro passo assim, que a pessoa Então. pode dar para desenvolver a inteligência emocional hoje? Para desenvolver inteligência emocional? Bom, eu diria valer a Bíblia. Provérbios, Eclesiastes, Novo Testamento, tá? Mas também isso, buscar realmente
Livros, podcast, gente, podcast. Para quem não gosta de ler, podcast. Tem muito, né, de inteligência emocional, só procurar. Bacana. Eu acho que vale muito a pena, é você tirar um tempo para olhar para você. Inteligência emocional é isso, é eu olhar para mim. E aí, sabe o que quer dizer metamorfose? Sabe? Você sabe. Não, você eu sei não mais sabe. ou menos, eu sei. Metamorfose. Você, vou pegar essa situação que você está passando no momento. Você está numa fase que, para atingir as suas metas, precisa de uma transformação. Metamorfose. Aí. Transformar para impactar. Então, a inteligência emocional é um pilar para tudo na sua vida. E a comunicação plena, ela entra no necessário. Sabe por quê? Você falou de mulher. Isso aí, mulher. Tem necessidade dessa conversa ser agora? Inteligência emocional. Eu estou num estado emocional que eu vou conseguir conversar ou eu vou dar um piti? Então, ou será que o outro tem condições de me ouvir nesse momento? Não. Tem que ser nesse momento. Não. Vamos falar não, a gente está falando do profissional, lembra? Do âmbito profissional. É nesse momento, preciso corrigir, preciso ter essa conversa. O outro não está, eu não estou. Aí o que é inteligência emocional? Como que eu faço para eu sair desse estado que eu estou de raiva, de frustração, seja do que for? Então você precisa saber como que você sai desse estado. No Metamorfose. Você vai descobrir. Boa. E aí você vai, respira, bebe água, cada um tem o seu. Eu preciso sair desse estado, porque eu preciso ter uma conversa séria, é adulta e é profissional. Não sou eu dando um piti. E ela é ajustável. Lembra que eu falei que ela é pontual, início, meio e fim? Ela não é engessada. É um diálogo. Então, em algum momento, você vai lembrar e vai trazer algo que é pertinente ao que nós estamos abordando. Então, ela é ajustável. Essa é a comunicação plena. Agora, na tua opinião, quais as habilidades que vão ser mais valorizadas nos próximos anos aí no mercado de trabalho? Que já está... Autorresponsabilidade. Eu fiz, eu assumo, eu resolvo. Porque senão tudo é culpa de todo mundo. A culpa é sua, a culpa é do tempo, a culpa é do governo, né? A culpa é de todo, menos minha. E eu falo que a autorresponsabilidade é poder. O que eu, né, quando eu sou o responsável, quem tem o poder de resolver? E até de não resolver. Mas é consciente. Então, autorresponsabilidade, proatividade, não dá para ficar você esperando fazer, esperando acontecer. Então, proatividade, embora que a proatividade e a inconveniência é uma linha muito tênue. Eu preciso ser proativa, mas eu não posso ultrapassar o teu caminho, o teu limite. Entende? Eu sou proativa para fazer as coisas, mas eu não posso ir lá e fazer o que você deixou em aberto só para me mostrar. Então, cuidado. E adaptabilidade. Depois do Covid, meu amigo, adaptabilidade, eu tô aqui, tô lá e tô aqui, é o que a gente traz para mentalidade de dono. Eu costumo fazer 3 perguntas mágicas. E eu falo assim, você não pode pensar, você tem que responder rápido. E mais de 90% das respostas são. Vamos lá. Para quem você trabalha, quem paga o seu salário, quem tem o poder de te promover e eu te demitir dentro da empresa? Geralmente as pessoas respondem, eu trabalho com o patrão, quem tem o poder de me pagar o patrão, é o gerente que vai me demitir ou que vai me promover? Eu. Isso aí. Para quem você trabalha? Para você. Você tá aqui por quê? Você vai deixar o dinheiro para mim? Não. Você trabalha para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas necessidades. Quem se demite é você. Isso aí. Quem tem o poder de te promover ou te demitir dentro da empresa é você. Com o seu comportamento. Com as suas atitudes. E quem paga o seu salário? Essa eu vou deixar para vocês responderem. Eu também. Quem paga o seu salário? Eu vou ficar no silêncio. Quem paga todo o nosso salário, seja colaborador, seja empresário, é cliente. Nosso cliente. Seja você venda um produto ou tenha um serviço. Se não tiver cliente, não tem para ninguém. Só que tudo ele joga pro patrão. E aí quando eu tenho essa mudança de mentalidade e a clareza dessa realidade, eu entendo que eu trabalho para mim. E aí eu pergunto assim, tem uma na entrevista que eu adoro. Tem dia que eu tô inspirada, gente. O dia que eu tô inspirada, eu falo assim, se você hoje, você é o dono da empresa, se você fosse contratar você, o que você diria que você precisa melhorar para ontem? Olha. Aí o povo dá uma preciso melhorar. Entende? A gente chama isso de dissociação. Eu coloco você em segunda pessoa. Você é o dono da empresa e você vai contratar você. O que você diria para... Essa é uma. Outra é, você se contrataria? Você conhecendo o seu comportamento, porque só você sabe quem você é. Quantas vezes você fica no banheiro mais tempo do que precisa, chega atrasado de graça, dá atestado médico sem estar doente. Você contrataria você conhecendo você?
Essa é forte. Porque atitude de dono, quando eu tenho essa consciência de que eu trabalho pra mim, cara, então peraí, deixa eu dar o meu melhor. Né? Então, Eu porque concordo também, discordo. Então vamos, não discorda não, discorda não. discordam. Eu Porque os que concordo, discordam me trazem um olhar que às vezes eu não tô percebendo. Não, eu concordo, E aí me acrescenta. eu concordo com isso tudo, mas, por exemplo, em empresas, não vou falar grandes assim, mas empresas onde a meritocracia, suposta meritocracia, é só falada e não aplicada, não adianta você só às vezes se desenvolver, você ter espírito de dono, bater metas, porque às vezes nessa meritocracia tem sempre aqueles que não têm tanta meritocracia e estão na sua frente. Aí a gente não está falando de jeitos nossos, de desenvolvimento nosso, nós estamos falando do outro e como é que o outro se comporta. Aí são questões pessoais e que às vezes, você pode muito bem ver isso, desmotiva às vezes colaboradores que estão entregando, estão pensando em prol da empresa, em prol do eu quero me desenvolver, eu quero crescer, mas só que o amiguinho do lado não tem o mesmo pensamento e tem uma certa cobertura, digamos assim. Eu acho que isso tem hora que atrapalha, né? Sim. Muito. Atrapalha e muito. Depende da sua mentalidade. Porque se eu entendo que eu tô ali trabalhando pra mim, tudo pra mim é oportunidade. O cara tá fazendo mal feito, eu tô fazendo bem feito. Eu vou olhar, eu falo assim, olhe tudo que o outro tá fazendo de ruim, que você não concorda, que é pra você aprender o que não fazer. Olhe pro outro, que faz tudo de bom, que é melhor em algumas áreas, pra você também melhorar. Por quê? Porque vai chegar o momento em que eu demito essa empresa. Se a empresa não tá boa pra mim, por conta de tudo isso, eu demito a empresa. Bom. Mas eu não deixo de perder, mas eu não perco a oportunidade de me desenvolver e dar o meu melhor todos os dias. Porque é pra mim que eu trabalho. Maravilha. É a minha história, é o meu nome, é o meu legado. Bacana. Independente do que você faça. Eu te dou bom dia, você não me responde, eu te dou bom dia no dia seguinte. Por quê? Porque eu sou educada. Não pela sua falta de educação. Maravilha. Carla, muito obrigado, mas antes da gente Temos que fechar... trazer ela de novo. Vamos. Tá outro questionamento. Pra gente fechar, assim, depois dessa pergunta respondendo, você pode fazer suas considerações finais também, sem problema. Eu só quero que você deixe pra gente qual é o maior legado que você deseja deixar, né, com o Metamorfase, né, e também com o seu trabalho num todo, assim, que você acredita. Tá, eu pensando nesse público específico, que são os jovens, o meu legado é deixar filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, profissionais melhores, amigos melhores. Porque eu trabalho você, né? O que eu falo é o resgate do ser que está perdido em você. Então, quando você se conhece, quando você entende que é sobre você, é a sua vida, então você se torna uma pessoa melhor. Então, na verdade, nunca foi sobre profissional. Sempre foi transformar pessoas em pessoas melhores. Bacana. Parabéns, obrigado por essa, eu que por essa agradeço aula, pela foi uma aula oportunidade. brilhante aqui pra gente, pra quem tá em casa também, acredito nisso. Pode fazer seus agradecimentos, me dar sua mensagem natalina aí. Muito obrigada. Bom, gente, obrigada aqui ao programa, tá? O Metamorfase vem aí com tudo. Convido os empresários a serem parceiros do Metamorfase, porque se o seu problema é o comportamento dos seus colaboradores, eu estou aqui para trazer a solução para você, né? E nós tendo, e conforme nós vamos tendo essas pessoas, eu estou dizendo jovens porque é o público mais, né, público principal. Essas pessoas já com esse diferencial, já é um adianto para a empresa também. Imagina você já contratar alguém com comportamento já moldado, porque ele não fica comigo só no treinamento, né? Você vai ficar comigo, eu vou te acompanhar depois numa comunidade. Então, Metamorfase também para os empresários. Mensagem natalina, né? Mensagem natalina. Que o amor de Cristo, que você possa conhecer o amor de Cristo e que você possa todos os dias se tornar alguém melhor por você mesmo. Porque se você for melhor por você, fica muito mais fácil ser melhor por alguém, por outro. Tá? Eu costumo dizer também, gente feliz não trata ninguém mal. Então não devolva na mesma moeda, entenda. Né? Você já viu gente feliz tratar alguém mal? Não. Então se a pessoa, mas eu tenho que aturar, não, você só não precisa trazer para você. Né? Então, que possamos ter mais essa consciência e que seja um Natal, como eu falei, né, de paz, gente, porque a paz que excede todo entendimento no mundo que a gente está hoje, tudo tão louco,
né? Tantas coisas novas e desesperadoras e problemas, enfim. Então, um Natal de paz, um Natal de união. Tem muita gente que costuma dizer, né? Nossa, o povo só procura no Natal. Também não precisa. Que bom que pelo menos temos o Natal para reunirmos a nossa família. Tá? Então, Feliz Natal para todos, com muita saúde, muita paz. E é isso que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada. Metamorfase vem aí. Bacana. Como é que a gente faz para conectar com Metamorfase? Metamorfase, para quem não conhece, né? Para abrir a sua página lá no Instagram. Isso aí. Underline, Metamorfase, underline. Do Metamorfase é isso aí. Beleza? E o da Carla Angélica? Mas o Sou Carla Angélica é que eu trabalho mais. Então é Sou Carla Angélica. Bacana. Com um A só. Sou Carlan Angélica. Beleza. Tá bom? E vamos agradecer. Antes da gente fechar, janeiro, galera, a gente vai botar na nossa rede social. Vamos sair de Férias. Não. Recesso. Então janeiro é recesso, voltamos em fevereiro. na Acompanhe. primeira terça-feira de fevereiro, estamos aqui. Nos acompanhe, continue nos acompanhando nas nossas reprises aí, pessoal que tá em casa. Pode falar, Carla. Eu quero deixar um convite. Bacana, vamos lá. Sigam também o @Café de Propósito RM. É um projeto lá da empresa que a gente reúne empresários para muita troca, network, oportunidade, e a gente fala sobre isso, tá? A gente fala sobre as dores e os prazeres de empreender. Então, @Café de Propósito RM. Bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Um vocês que nos feliz ano acompanharam. novo. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam também, né, Diogo? Nosso tempo já estourou. Feliz ano novo, feliz Natal, Natal. Ano que vem estamos aqui. Isso aí. Muita inteligência emocional nessa Para ceia de todos. Natal hoje aí. Sai de perto daquela pessoa, beba água, como a nossa Isso, professora respira, falou. bebe água. Aqui é um amigo oculto é bom pra isso, galera. Se estiver ouvindo coisas desagradáveis, né, não retruque, não dê a outra face, mostra a face boa, a face bonita que você tem. E feliz Natal, feliz ano novo, até semana que vem. Tchau, galera. Até o ano que vem, Até se o Deus ano nos que vem. permitir. Um abraço pra todos. Tchau, tchau. Tchau. Música